agradecendo a Deus por esse tempo. Oremos. Santo Deus e eterno Senhor, nós queremos te agradecer pela tua graça derramada sobre nós. Entendemos, ó Deus, que não temos o direito, ó Deus, não temos direito algum sobre a tua graça, mas pedimos que o Senhor continue cuidando de nós pela tua santa misericórdia. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo isso. Seja conosco, que nesta noite, ó Deus, nós possamos estar podendo transmitir, ó Deus, a tua palavra para muitas mentes, muitos ouvidos, e que ela possa descansar em muitos corações. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na? Temos. O 239 é o hino que nós iremos cantar. Hoje nós vamos falar sobre, não só na liturgia, falando sobre Jesus, a luz do mundo, na liturgia, e vamos falar sobre a libertação que ele traz para nós através da sua verdade. O texto, nós iremos daqui a pouco ler. Vamos cantar. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre então de pá em pá teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar. Para as trevas do pecado dissipar. Teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que a alegria andar no brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. Só há um meio de libertação quando de fato Cristo entra na nossa vida, né? Nós vamos também cantar um outro hino. Ele é o 96. Cantemos. Agora tem gente. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol
Pai Criador. Patriarcas nem profetas o chegaram à vista, nem Adão chegou a vê-los antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós viremos sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo aos céus. Amém? Amém. Pois nós vamos fazer uma leitura bíblica. A aliança, ela estava dizendo que já estava perguntando com você, para ver se ela é. Maria, estamos aqui, Sara. Boa noite a todos. João, capítulo 8, do versículo 21. É 21? João 8, do 12 ao 20. Esqueci de novo. Boa noite, Valmir. Só ela chegou ali. Feliz das avós. Beijo pra vocês. Feliz dia das avós. Estou nervosa. Quer que eu chore? De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, e logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, conheceria também a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. Mamita chegou. Tá. Boa noite. Cantaremos. Eu vou cantar só, que a tia Francisca Godoy. Vou cantar o cântico A1. Deixa eu me lembrar, não? O único que é digno de receber a
ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Muito bem. Então vamos dar continuidade. Gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias e deixar aberto aí no capítulo 8 do Evangelho de São João. Temos visto muito se falar em verdades. A verdade, a palavra verdade chegou até no ramo sociopolítico. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas uma coisa a gente pergunta: o que é, na verdade, a liberdade? Então, nós sabemos, meus amados irmãos, que a liberdade, ela é um dos anseios mais acentuados do ser humano. Todo mundo anseia uma certa liberdade. E isto vem desde os primórdios da nossa existência. Pode ter certeza disso, né? Isso tem sido evidenciado na vida de qualquer ser humano. Por exemplo, já na infância, o ser humano, ele conduz a sua atitude para agir com liberdade. Por exemplo, quando uma criança, ela começa a andar, por exemplo, ela quer correr, ela quer soltar a mão da mãe ou do pai para correr. Nos primeiros passos, para não cair, ela tende sempre a correr, para chegar rápido lá no lugar de destino, que geralmente é um passo ou 2 passos do pai ou da mãe, para no início, quando ela está começando a andar. Isso chama-se sentido de independência. A partir daí, a criança, ela quer ser independente, ela quer andar sozinha, ela quer correr sozinha. E ela vai crescendo nisso, a ponto de chegar na adolescência e não querer estar debaixo, de um sentido figurado, das asas dos pais, né? Ela quer liberdade. Ela quer liberdade para quê? Para sair com os amigos, para sair com as amigas, né? Isso na adolescência. Chega na juventude, a mesma coisa. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos sempre nessa luta por uma tal liberdade. E esse sentido de independência, realmente, ele existe porque é da natureza humana. E ela vai se revelar nas diversas áreas, né, de atuação do homem, como eu falei, né? Seja como indivíduo, como no contexto nacional, seja social, seja familiar, seja também político e até mesmo religioso. Pastor Marcos Gleis, Deus abençoe você, obrigado por estar conosco. Então,
o ser humano vai estar querendo sempre falar, e ele vai estar sempre aspirando uma certa liberdade. E as aspirações, meus amados irmãos e ouvintes, as aspirações de liberdades, elas são notórias e são constantes na vida do ser humano. E elas têm sido a razão dos grandes e sangrentos conflitos. Chegam até mesmo a isso. Os conflitos onde pessoas lutam por libertação. As pessoas lutam por libertação. Mas é bom ressaltar que nem sempre a busca, né, por essa liberdade, né, é bom a gente ressaltar isso, que nem sempre essa busca, eu diria, sacrificial da liberdade significa um bom combate. Nem sempre é assim. Eu quero nessa minha introdução trabalhar com os irmãos e mostrar isso. Por exemplo, muitas vezes esse anseio por liberdade, ele vai na direção errada. Ele vai na direção maldosa, na direção danosa ao ser humano. E até mesmo, meus amados irmãos, o tradicional princípio filosófico da alma, né, que afirma que a liberdade, né, a parte da filosofia diz o seguinte, que a liberdade de um sempre deve se limitar à liberdade do outro. Então, isso não tem sido respeitado, e o que se vê hoje em dia é um atropelamento. Uns atropelando o outro em busca dessa liberdade. E quando isso acontece, vem os escrúpulos da busca dessa liberdade, da sua própria liberdade, do seu princípio do seu próprio espaço, e isso, lamentavelmente, tem prejudicado muito a humanidade. Tudo isso porque buscam uma liberdade falsa. Tudo isso porque buscam uma liberdade que não é eterna. Por isso, a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender o que é de fato a liberdade, né? O que é a liberdade? Bom, na verdade, muitos, em nome da liberdade, têm praticado o que nós chamamos de libertinagem. Em nome da liberdade, muitos têm praticado a libertinagem. Então aqui, o conceito humano de liberdade é nada mais, nada menos do que a faculdade de uma pessoa fazer ou deixar de fazer, por seu chamado livre-arbítrio, qualquer coisa. Isso é a liberdade no contexto sociológico. Então, faculdade de cada um decidir o que entende ou pelo que lhe convém. Então, esse conceito humano, ele leva o homem ao exercício de uma libertinagem. Vai fazer isso. E a libertinagem é nada mais, nada menos do que a devassidão, a impudícia, a licenciosidade, o desregramento de costumes. Trocando aí por uma suposta liberdade. Mas o que a palavra de Deus nos ensina sobre liberdade? E aí, Jesus Cristo deixa bem claro o que é, de fato, liberdade. No versículo 26 de João capítulo 8, 26 a 36. Olha o que ele diz. Me acompanhe, por gentileza, aí na sua Bíblia. João 8, 26 a 36. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro,
e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai amado, Deus bondoso, nós queremos pedir, Pai Santo, a Tua proteção para nossas vidas, mas principalmente, ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Tua Santa Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é sempre presente em nossas vidas. O Senhor nos libertou, nos deu um novo conceito de liberdade. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém? Amém. Meus amados irmãos, o que é a liberdade do ponto de vista de Deus? Por mais que o homem pense, tenha o seu conceito de liberdade, do ponto de vista de Deus, as coisas não são assim. O Senhor Jesus Cristo, Francisco Alves, a paz, meu amado irmão. O Senhor Jesus Cristo, ele, quando falou de liberdade, ele abordou o assunto conceituando a liberdade de um modo a tornar o seu exercício uma bênção e não um processo de degradação. Se você percebe dos versículos 32 até o 36, ele expõe esse assunto de liberdade exatamente contestando o conceito religioso de liberdade que os judeus, na sua época, tinham. Então, temos aqui alguns aspectos que devem ser levados em conta. Os judeus, eles tinham uma ideia totalmente contrária à de Jesus sobre liberdade. Mas a liberdade, ela é experiência que resulta do conhecimento da verdade. E a verdade aqui não está na mente do homem. A verdade aqui não é o que o homem diz. A verdade aqui não é o que a sociedade diz, mas o que a palavra de Deus diz. A verdade aqui é o que a palavra de Deus diz. E não da faculdade de fazer o que se quer fazer ou decidir pelo que se entende. Não é esse o conceito de liberdade do Senhor Jesus Cristo. O conceito de liberdade aqui, ele é nada mais, ele vai trazer para nós uma resolução na nossa mente, um entendimento de que nós estávamos, apesar de dizermos libertos, estávamos dentro de uma escravidão. Éramos escravos dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios entendimentos. Estávamos presos. Isso, quando eu digo estávamos, eu estou partindo do princípio de que Cristo já me libertou. E Ele já me deu um novo conceito de liberdade.
A liberdade que eu entendia antes de Cristo na minha vida era totalmente falsa. Era uma liberdade que na verdade não era liberdade, né? Era uma escravidão. Eu estava agarrado, eu estava arraigado nas raízes do meu próprio entendimento. Então, apesar de eu achar que a liberdade era isso, né? A faculdade de fazer o que eu queria ou o que eu decidisse fazer, na verdade não era isso. Isso implica necessariamente em se pôr em prática os ditames da palavra de Deus, que é a verdade. Eu não posso ter um conceito de liberdade ou de libertação sem que antes, ou seja, um conceito verídico, sem que antes eu esteja vinculado à palavra de Deus. Eu não posso de maneira nenhuma. É necessário estar sim, né, diante dos ditames da palavra de Deus para que eu conceitue, eu tenha um conceito de liberdade. E que deve ser obedecida em todas as áreas da nossa vida, do nosso comportamento, como um padrão único. Como um padrão único da minha vida. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o homem, ele não tem um conceito verdadeiro de liberdade, exatamente porque ainda não foi liberto por Cristo. Quando eu, ainda sem Cristo, a minha liberdade era algo falso. Não tinha libertação, não tinha felicidade, não tinha esperança, estava longe de Deus e jamais eu poderia ter esse conhecimento sem que antes me deparasse com a palavra de Deus. Quando o homem começa a avaliar sua própria vida do ponto de vista humano, então ele vai sempre dar uma nota máxima para ele, uma nota alta. Tudo isso por quê? Porque o homem, desde os princípios, desde os primórdios, o homem está sempre fazendo avaliações na sua vida. E tudo isso por quê? Porque o homem é carente de autenticidade espiritual. O homem é carente de autenticidade espiritual. E a autenticidade espiritual significa novo nascimento. É através do novo nascimento que eu tenho uma autenticidade espiritual, que eu tenho um novo e real conceito de liberdade, quando eu de fato me torno uma nova criatura. Não é à toa que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que todas as coisas ficaram para trás. E quais são todas as coisas que ficaram para trás? As coisas que me amarravam, as coisas que me afastavam de Deus. O texto diz, se uma vez estando em Cristo, né? Nova criatura é. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o que são essas coisas do passado? Tudo que me afastava de Deus. Hoje eu estou do outro lado da vida que eu tinha. Hoje eu tenho um novo conceito de liberdade.
por conhecer a verdade. E a verdade que eu conheço hoje, essa sim me libertou. E me libertou de quê? Me libertou de mim mesmo. Deus, quando me libertou, Ele me deu um novo rumo de vida, uma nova direção o Senhor me deu. O Senhor apropriou-se de mim, me tornou propriedade dele. Assim sendo, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Quando eu digo eu sou de Jesus, eu estou dizendo que eu sou servo dele. Quando eu digo que Jesus é meu, eu estou dizendo que Ele é meu Senhor. E por isso, eu sou livre. Por isso, eu sou liberto. Liberto das minhas próprias filosofias, sabedoria, liberto dos meus entendimentos totalmente errados, liberto da religiosidade e principalmente liberto do fogo do inferno. Conhecendo a verdade, temos sim a ideia real do que é a libertação. Então nós devemos, uma vez liberto, vivermos como tais. Eu não posso entender que um crente, alguém que já foi lavado pelo sangue de Cristo, ele possa ter medo da morte, ele possa ter medo de qualquer coisa. Ele possa esquecer que Deus está no controle. Eu não posso entender isso. Por quê? Porque Deus nos tornou pessoas espirituais e não religiosas. A religiosidade está dentro do contexto de uma escravidão e não de uma libertação. Devemos fazer a diferença entre ser espiritual e ser religioso. E é só assim nós vamos estar usufruindo legitimamente da liberdade que o Senhor nos deu. Outra coisa interessante, a liberdade de Deus nós não conquistamos essa liberdade. Nós não conquistamos. Pelo contrário, para sermos livres, nós fomos conquistados por Deus. O Senhor nos adquiriu. O Senhor nos chamou para si. Eu conheço muitos amigos, parentes, que acham lindo eu ser pastor, que acham lindo eu pregar. Mas, meu amado, eu quero te dizer que não basta você achar lindo eu pregar, achar linda a minha pregação, dizer é isso mesmo, sem que você comungue dessa liberdade que eu tenho. Uma liberdade não conquistada por mim. Uma liberdade que o Senhor me deu. Então, essa liberdade que eu tenho em Cristo me dá a Ele dá a mim uma submissão total a Ele. Não uma submissão por ser um escravo, mas uma submissão por gratidão, por Ele ter me libertado. Então, eu só vou entender de fato o que é liberdade quando eu
tiver uma submissão total ao meu Senhor, aquele que me libertou. Meus amados irmãos, só uma submissão total ao Senhor como filhos de Deus traz-nos aí experiência de liberdade. Pode ter certeza disso. É importante que vivamos sob o constante senhorio de Cristo. No sentido da experiência de Paulo, quando ele afirma em Gálatas 2:20. Paulo diz em Gálatas 2:20: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso prova que o eu do passado era um escravo e o eu do presente é um liberto. Por quê? Porque aquele que é a liberdade em si mesmo está em mim. O Senhor Jesus Cristo está em mim. Por isso, eu sou um homem livre. Por isso, eu sou um homem livre. Essa atitude, uma outra verdade que nós precisamos aqui entender. A primeira é que, do ponto de vista de Deus, as coisas não são como o homem pensa que é. A segunda é que essa atitude só será alcançada quando nós reconhecemos. Quando é que será alcançada uma definição real de liberdade? Quando nós reconhecemos que só o Senhor pode nos dar a liberdade. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, vou dar uma lidazinha aqui bem rapidinho. Lucas 4, 18 diz assim, olha que coisa interessante. Versículo 18 do capítulo 4, do Evangelho de São Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração. O 19 diz, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Alguém conhece essa música? Muito bem, guarda aí na mente. Ele diz claramente que ele foi enviado a proclamar liberdade a quem? Aos cativos, aos presos, não esses de cadeias, aos escravos religiosamente falando. Por quê? Porque não há escravos espiritualmente falando. Espiritualmente falando, só há libertos. Só há libertos. Então, aqui, o homem só vai entender o que é de fato liberdade quando ele reconhece que só o Senhor pode lhe dar essa liberdade. Homem nenhum pode me dar liberdade. Ele pode até usar o slogan da liberdade, mas homem nenhum pode me dar liberdade, porque a liberdade vem de Cristo. A liberdade vem de Cristo. Isso é importante entender isso. Quando nós falamos de liberdade, nós estamos falando da verdade que liberta. E o que é que liberta o ser humano? A verdade. A verdade de quem? A verdade de Deus. A palavra de Deus nos liberta. E aí, quando nós reconhecemos que só o Senhor pode nos libertar, isso implica no exercício de nossa fé. A nossa fé diz que só o Senhor liberta. Então, eu só posso mudar a minha atitude
quando eu reconheço que só o Senhor liberta. Eu só posso mudar a minha atitude quando eu me rendo. Quando eu me rendo integralmente a Deus. Então, nós nos rendemos integralmente o nosso ser a Ele, entregando-se totalmente ao Senhor, entregando o nosso fardo a Ele. E quando eu quero e digo que entreguei o meu fardo ao Senhor, eu entreguei de uma forma fundamentada, porque o Senhor me convidou. O Senhor Jesus Cristo me convidou para que eu trocasse o meu fardo pelo dele. Mateus 11, 28. Isso implica, meus amados, em real e constante experiência com Cristo. Então eu só posso, de fato, ter um conceito verdadeiro de libertação quando eu me submeto ao senhorio dele, quando deixo o Senhor trabalhar em minha vida. Submetemos também a Ele. Outra coisa que eu tenho que fazer, se eu estou dentro dessa verdade, eu tenho que ser submisso ao Senhor. Submetemos ao controle total de nossa experiência de vida em todas as áreas pertinentes. Nós devemos, meus amados, cuidar seriamente para que em nome de uma falsa liberdade não venhamos nos achar como libertinos. Aquele que está em Cristo, por mais que ele queira, ele vai chegar um momento em que vai dizer, não, a verdade que eu aprendi foi outra. Não posso aceitar um crente vivendo uma libertinagem, porque ele já sabe o que é liberdade. Por isso, nós precisamos, de fato, nos apegar ao senhorio de Cristo, entendermos, deixar Ele controlar a nossa vida, para que nós possamos, de fato, poder anunciar essa verdade absoluta, proveniente da palavra de Deus. E sabe o que faz isso? Aliás, sabe o que faz isso acontecer em nossa vida? O Evangelho. O Evangelho nos liberta. O Evangelho tira a venda dos nossos olhos. E é maravilhoso, meus amados, quando pessoas vêm a Cristo. É maravilhoso quando essas pessoas vêm a Cristo, porque elas não estão mais sob a tirania do pecado. Quando se vem a Cristo, você sai da tirania do pecado. Você sai da tirania da culpa, da lascívia, do desejo. Você sai de tudo isso. Era o que você conhecia como liberdade. Você não está mais debaixo da escravidão, de uma existência sem sentido. Quando se vem a Cristo, tudo muda. O conceito de liberdade do homem, na verdade, ainda é uma escravidão de uma existência sem sentido e sem propósito. Então, quando vem a Cristo, tudo muda. Por quê? Porque Cristo não somente liberta, como também dá sentido à nossa vida. Ele nos liberta
E essa libertação vai nos dar sentido, restauração, harmonia de nossa vida com Deus. Nós vamos ter com Cristo a mesma harmonia que Adão tinha lá no princípio. Diferenciando que ainda somos pecadores. Mostrando isso. Porque essa harmonia que Adão tinha com o Senhor, o pecado ainda não tinha invadido a sua mente e seu coração. Filho, Patrícia. Não tinha ainda, de maneira nenhuma, tomado conta. Então havia uma harmonia espiritual entre Cristo e Deus. Então agora, quando nós pecamos, desagradamos a Deus, nos afastamos de Deus, e agora o Senhor vem a nós e simplesmente cancela, apaga completamente o nosso pecado, nos dando de verdade a libertação. Agora, o que acontece quando alguém não quer estabelecer um relacionamento com Deus, um relacionamento vivo por meio de Jesus Cristo? O que acontece com ele? Bom, continua escravo. Continua com o conceito errado de liberdade. Porém, se receber Jesus Cristo, tudo muda. E receber a Cristo resulta em uma vida abundante, em uma vida eterna. Olha, a vida que o Senhor promete não é uma vida para o futuro, é agora. Crer no Senhor Jesus não significa que terás a vida eterna. Ele diz, tem agora a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, 1 João capítulo 5, versículo, me parece que 13, ele vai dizer, essas coisas vos escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna. Então a vida eterna que o Senhor oferece ao pecador arrependido não é uma vida para o futuro, é agora. Ele oferece agora. Claro, nós vamos desfrutar no futuro, de uma forma prática, mas na certeza de que ela é nossa. Isso é liberdade. Somos livres. Nós somos um povo a quem Deus libertou. E por isso, verdadeiramente, somos livres. Nós achamos nesse capítulo 8 de João muitas afirmações alarmantes, como em relação aos judeus, feita pelo Senhor Jesus Cristo. E eu tenho aqui que admitir que essas afirmações tornam a passagem algo até mesmo difícil para se discutir, mas o Senhor sabia o que estava falando, ali. E hoje eu fico pensando nessa multidão de pessoas que tem um conceito errado de liberdade. E eu fico aqui pensando como Richard Baxter, que ele diz o seguinte: que o inferno fique vazio e o céu se encha. É maravilhoso pensarmos assim. E por que eu tenho que pensar assim? Porque não é o meu desejo, e nem tampouco de Deus, que o homem vá para o inferno. Pelo contrário, Deus quer que nenhum pereça. E aqui eu vou entender que nenhum daqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. E que eu não sei quem são. Mas o Senhor diz que todos desses
irão se dobrar a ele. Não há condenação. O Senhor não quer que o homem vá para o inferno. Ele quer que o homem more com ele eternamente. E isso deve chamar a atenção do ser humano. Deve chamar a nossa atenção no sentido geral. O fato de que pessoas que muitas vezes professam o cristianismo e ao mesmo tempo rejeitam a Cristo. Essas pessoas estão engajadas no mais insensato tipo de conceito de liberdade, de divertimento. Ou seja, estão brincando com Deus, querendo viver sob a sua própria verdade. Mas a verdade vem de Deus. A verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo. É preciso que o homem esteja dentro dessa verdade para ser livre. Não há meio termo. O Senhor diz em Mateus capítulo 12, versículo 30, quem não é por mim é contra mim. Ou eu estou com o Senhor, ou sem o Senhor. Ou eu sou livre, ou sou escravo. Ou sou escravo. Ou eu tenho vida, ou eu tenho morte. Eu tenho morte. A verdade de Deus diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a liberdade só pode ser conceituada e vivida na mente daquele que já se dobrou ao Senhor. Na mente daquele que já entregou-se completamente ao Senhor. Se você já fez isso, amém. Completamente, você precisa pensar nessa reflexão com o precioso ensino da palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, me parece que é o versículo 16, ele diz assim: vivam como pessoas livres. Ele está dizendo o quê? Crentes, vocês são livres. Portanto, vivam como pessoas livres. Mas tomem cuidado. Deixa eu ler o versículo na íntegra. Livre. Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Pedro diz que somos livres. Se somos livres, vamos viver como pessoas livres. Não vamos nos escorar, nos alicerçar na liberdade verdadeira, né, para fazer o mal. Porque não tem sentido. Se você diz que conhece a verdade e permanece fazendo as coisas erradas e tal, você pode até conhecer uma verdade teológica ou religiosa, mas a verdade espiritual de Cristo você não conhece, porque essa liberta. O texto é contundente: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você tem a verdade de Deus, com certeza você é um homem, uma mulher livre. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Que temos? Três. Hoje nós vamos cantar, nesse finalzinho, 3 músicas. A primeira é o Evangelho. Esse aqui e os convidados. Muito bem.
Olha, eu ajudo daqui atrás. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Que ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflada a excelência perderá. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se lhe deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu, e é por isso que não posso esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrar. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Vamos cantar? Somos o povo. Povo livre. Povo livre. Vem, mãe já sabe essa aqui também. Alex, você sabe essa? Povo livre. Só lembra da mocidade. Era só uma. Foi eu que escolhi, então faz sentido. Eu escolhi até essa, não foi? Vamos lá. Vamos que tá doendo. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou, tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos um povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou, tirou
Cristo nos resgatou. Sim, Cristo nos resgatou. Sim, Cristo nos resgatou. Próximo. O próximo. O próximo. O Espírito do Senhor. E aí? Carvalho de Justiça. Carvalho de Justiça. Vamos lá. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. A fim de Que que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Não quero cantar mais não, é? O senhor que adiantou. Muito bem. E eu quero dizer o homem. Pois bem, meus amados, nós estamos chegando ao final da nossa programação abençoada pelo nosso Deus. Agradecemos a todos os irmãos que participaram da live. Obrigado por aqueles que já passou pela live, que tinha 22, agora só tem 18. Obrigado por você que já passou pela live. Obrigado por você que permaneceu, você foi perseverante aí até o final. Então, vamos adorar o Senhor nosso Deus com uma oração. Eu vou pedir, irmão, aí que... Não, dá certo. Oremos. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra aqui pregada. Queremos agradecer ao Deus pela salvação que o Senhor providenciou ali na cruz, quando enviou o seu Filho para morrer na cruz. Obrigado a Deus por tudo isso. Obrigado porque o Senhor nos deu um novo conceito de liberdade. Liberdade essa, ó Deus, que veio em nossa vida, mudando tudo, transformando tudo. Obrigado, Deus. Pedimos que o Senhor faça com muitas pessoas ainda o que o Senhor fez conosco. Que o Senhor liberte, que o Senhor dê um novo conceito de liberdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, meus amados. Até terça-feira na live infantil. Amém.